Boa noite, então. Boa noite. Antes de começar a falar então sobre o widgets, né, eu queria me apresentar primeiro. Eu sou o Kleber, eu desenvolvo aplicativo nativo desde 2012, 2013 ali, comecei a desenvolver aplicativo nativo tanto para Android quanto para iOS. E desenvolvo aplicativos cross-platform desde 2019 também, por causa do Flutter. Hoje eu trabalho no Agibank, na equipe que cuida dos canais digitais do banco. E eu também sou um dos organizadores aqui do Meetup do Flutter Dev Pool. Agora, voltando ao que realmente interessa, né? Agora que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre Dart, como é que ele funciona, eu queria falar um pouco sobre como é que funciona o Flutter, né? Como é que a gente escreve as nossas aplicações em Flutter. E a resposta para isso é widgets, né? Tudo, nem o colega comentou, tudo no Flutter é widget. Mas afinal, né, o que são os widgets, né? E de uma maneira bem simplista, a gente pode dizer que os widgets são os pedaços de interface de usuário do aplicativo. Tudo que tu está enxergando na tela, que é escrito em Flutter, são widgets. Textos, botões, imagens, mas não só isso também. Além disso, a gente utiliza o widgets também para fazer o reconhecimento de gestos. É uma maneira é uma das maneiras que tem de conseguir detectar gestos, tap, scroll e esse tipo de coisa. Para quem vem do Android, pode comparar um widget com a classe View, e para quem vem do iOS, pode comparar um widget com a classe UIView. É uma comparação simplista, mas ela é válida. Só parou de gravar, eu acho. Será? Subiu, saiu da tela. Bom, vamos dar uma olhada aqui só para rapidão. Bom, Samsung é assim mesmo. Na real, acho que não estava gravando antes. Porque se ele saiu da câmera é porque não estava gravando. Voltando então. Como eu estava falando, é uma maneira muito simplista de comparar os widgets, mas não é errado comparar. Talvez uma maneira melhor de tentar entender o que é um widget é comparar ele com uma planta de uma casa ou um desenho técnico, né? Porque é isso que define o comportamento e como que a tua tela vai se comportar, como que a tua tela vai se desenhar, inclusive, utilizando widgets. Por exemplo, alguém aqui desenvolve Flutter ou já tentou alguma vez? Então, tá, show. Quem nunca mexeu com Flutter, consegue me dizer... Isso aqui é um aplicativo em Flutter, tá? Essas poucas linhas é o aplicativo. É um Hello World, na verdade. Eu acabei de dizer o que eu queria perguntar. Alguém consegue me dizer o que vai acontecer? Não, ainda dá pra acertar alguma coisa. Alguém consegue me dizer o que vai acontecer quando eu mandar rodar um aplicativo? Vai ter escrito. Flutter Dev Pool. Show. É exatamente isso. Por quê? Porque o código ele é escrito de uma maneira bem declarativa, né? Isso é um ponto bem forte do Flutter. Assim. Fica bem mais fácil de entender, de bater o olho e tu entender o que está acontecendo na tua tela. Então, é exatamente isso que o colega comentou, vai aparecer Flutter Dev Pool. Eu sei que é só uma label, eu sei que fazer essa comparação talvez não seja a melhor, mas se tu vai fazer isso no Android, tu tem que mexer em no mínimo 2 arquivos, que é o teu XML. Aliás, se tu não pegar o relógio pronto, né? Tu vai ter que criar uma activity, tu vai ter que mexer no XML, alterar o texto, vai ter que inflar o layout e para ele aparecer na tela. Né? Então, olha a quantidade de coisas que o cara está querendo aprender um framework tem que passar para fazer algo tão simples, né? E no Flutter é basicamente só aquelas linhas ali. Então, tive até que botar algum comentário ali para que ficasse simétrico essa imagem, senão fica meio estranho aqui no slide. Ainda então sobre widgets, né? Pra gente tentar entender melhor, eu não sei se ficou tão óbvio assim, mas a interface do aplicativo toda é composta por widgets pais e filhos, formando então uma árvore de widgets. Eles são escritos de maneira declarativa, como eu tinha falado antes, isso é muito bom porque foca no que e não no como, né, que as coisas funcionam, então fica melhor de entender o código e o que tu está definindo. Eles são imutáveis, ou seja, você não consegue mudar valores que tu definiu dentro dele.
porque todas as propriedades deles têm que ser final, e a única maneira que tu tem de passar algum valor para ele é através do construtor. Então não tem como tu modificar um valor dele e que isso se refletir na tela, de alguma maneira. E existem dois tipos de widgets, os stateless e os stateful. Os stateless, como o próprio nome diz, são widgets que não têm estado algum, ou seja, eles não se modificam de maneira alguma. E os stateful são widgets que têm um objeto estado, que nele tu consegue guardar valores e fazer modificações no widget. Mas aí vocês devem estar se perguntando, né? Pô, tu acabou de dizer que não tem como mudar as coisas, são imutáveis, né? A questão é, o widget é imutável, o que não é imutável é o estado. E toda vez que tu muda o estado o estado, ele reconstrói o widget. Então, o widget continua sendo imutável. Então, aqui eu trago alguns widgets básicos para a gente entender como que se utiliza eles, né? Ou quais tipos de widgets básicos a gente tem. Então, a gente tem o text, que, como parece meio óbvio, né? Mas se não for óbvio eu explico, é para te desenhar um texto na tela. Então, tu pode usar o widget, passar uma string por parâmetro, ele vai desenhar essa string na tua tela. A gente tem o widget image, que é para te renderizar imagens, tanto imagens que tu coloca dentro do teu binário, né, que tu coloca nos teus assets, quanto imagens da internet. Né? Ele já tem pronto tu passar uma URL e ele fazer o download, inclusive cache dessa imagem para te exibir ela. Um outro widget e uma questão até interessante do Flutter, no Flutter tu constrói a tua view toda por composição, né? Tu tem pouca questão de herança ou, sei lá, tem uma view que tem um text view, que é da de view, que é de não sei quem, que é de não sei quem, e aí tu acaba herdando tuas propriedades. Né? No Flutter é um pouco diferente. Tu compõe a tua view a partir de outros widgets. Então, por exemplo, se eu quisesse setar o padding de um texto, eu não tenho a propriedade de padding no texto. Eu tenho que colocar o texto dentro de um padding. E no padding eu configurar quais são os paddings que eu quero para cima, para baixo ou para o lado. Isso é um diferencial do Flutter. Pode parecer um pouco verboso no começo e meio chato, assim, porque tu acaba tendo que ficar colocando it dentro do it. E alguém falou do Hadouken Style aí, do Flutter. Mas isso tem uma coisa boa, que tu tem controle total sobre a UI do teu aplicativo. Então, vamos supor, sei lá, no Android pode ter uma classe que não tem a propriedade de padding. E tu queria setar naquela view um padding. No Flutter tu consegue, porque tu tem total controle sobre isso. Um outro widget parecido com o padding na maneira de utilizar é o opacity, que é para setar a transparência de uma view, por exemplo. Tu, ao invés de setar lá o alpha da view, que a gente faria em alguma outra, sei lá, no Android ou no iOS, tu instancia um widget opacity e tu coloca como filho dele o elemento que tu quer configurar a opacidade ou a transparência. E aí tu consegue trabalhar a opacidade de qualquer widget da tua tela, do teu aplicativo, aliás. Um outro exemplo de widget básico seria o Raised Button, que nada mais é do que um botão já que vem com o Flutter, que implementa o design do Material Design, no caso. Então ele já tem algum comportamento aqui, tem mais do que um comportamento, e se a gente olhar esses três, eles são bem parecidos, se não iguais, mas talvez seja por causa que o Material é para web também, né? Então o comportamento do Raised Button deveria ser esse, mas ele já vem com o comportamento do Material Design implementado. Então esse é um dos widgets que já vem no Flutter. Eu falei, né, que tudo que aparece na tela é um widget, né? Mas também tem coisas que não aparecem na tela que são widgets. Né? Então, um dos exemplos desse tipo de widget seria o widget row, que é para te ajudar a fazer um layout que é flexível horizontalmente e que cada vez que tu adicionar um filho dentro dele, os filhos vão ser alinhados lado a lado. Né? Então, dependendo do número de widgets que tu tiver, eles vão ficar um do lado do outro. O column, que é bem parecido com o row, só que ele é parecido, mas ao contrário, porque é verticalmente ao invés de horizontalmente. Né? Então toda vez que tu adicionar um filho, ele vai adicionar o cara embaixo um do outro. E o stack, diferentemente dos outros dois que eu mostrei, é que ele adiciona ao invés de adicionar os filhos de forma linear, né, ou tanto horizontalmente quanto verticalmente, ele adiciona os widgets um em cima dos outros. Então,
Depois, se tu utilizar um outro widget dentro desse cara para posicionar, tu consegue posicionar as views, me fugiu a palavra agora, mas tu consegue posicionar relativamente aos outros widgets irmãos deles, né? Então, por exemplo, se tu tiver uma imagem, tu quer colocar uma imagem, um gradiente e um texto em cima, tu provavelmente usaria o stack, porque daí tu teria um widget o image, um widget, uma view ou alguma coisa que tenha opacidade e mais o widget text, um em cima do outro. Provavelmente seria o stack o widget que teria que usar. E o container, que é um widget de conveniência, digamos assim, é um widget que a implementação dele possui vários outros widgets para te dar um pouco mais de conveniência na hora de utilizar ele. Então, ele mesmo já tem propriedades para te configurar padding, margem, tamanho, e tu consegue decorar ele também com Box Decoration, que é outro widget, e aí tu consegue setar borda, sombra, background, cor na verdade, e é isso aí, dos widgets de layout. Não são só esses, tem uma infinidade de outros widgets de layout mesmo, mas acho que o que valia mais a pena falar hoje eram esses aqui. Exemplificando então a questão que eu falei de que tu acaba montando uma árvore de widgets quando tu compõe a tua tela, né, a tua interface, aqui a gente tem um exemplo de uma tab bar do iOS, que tem 3 ícones, né, e cada botão ali tem um texto e um ícone. Como é que ele foi construído, tá? Ele foi construído com um widget container, que tem provavelmente para setar as margens dele, ou padding em relação a UI view dele, a window, aliás, né? Tem um row, que é para te colocar os widgets horizontalmente, né? Então pode ver que tem 3 widgets ali, e eles estão um do lado do outro porque foi utilizado o row, que eu tinha comentado. E cada row tem um column. Na verdade, o ícone e o texto são o column. Pode ver que na árvore ali, o column tem um icon e um container que tem um text. O container aqui foi utilizado para setar as margens e configurar o text em si, mas poderia ter sido usado algum outro widget para fazer essa mesma função. Agora falando um pouco, o Flutter, ele, vocês estavam conversando ali, eu estava ouvindo, ele já traz empacotado dentro dele vários widgets que respeitam o Material Design e que te ajudam a construir tua aplicação. Um deles é o Scaffold, que nada mais é do que uma estrutura, é um widget que fornece uma estrutura básica para te construir o teu aplicativo. Então, quando tu usa o Scaffold do Material Design, ele já te dá ali dentro do widget mesmo a possibilidade de colocar uma app bar, um floating action button, a questão da home ali, né, a tela principal, o body da tela, tudo já meio que pré-definido, tu só precisa instanciar esses widgets e passar. Tu pode ter um scaffold e não ter uma app bar, por exemplo. É só tu não passar para ele por parâmetro. Um outro widget também é o Drawer, que implementa a navegação lateral, né, do Android. E ele é utilizado em conjunto com o Scaffold também, então tu passa para o Scaffold, tu passa um Drawer e automaticamente o teu aplicativo tem a navegação lateral. Outro exemplo de widget do Material Design seria o Bottom Navigation. Esse aí acho que não necessariamente tu precisa usar com o Scaffold, mas tu pode usar, e é como se fosse a tab bar do iOS, só que para Android. Aí tem a tab bar do Android, que não é que nem a tab bar do iOS, que é como se fosse só as tabs para ter paginação. E a própria app bar, como eu tinha comentado, que tu pode passar para um Scaffold para ter para te ter um título, para te ter algumas ações, para te ter ação de navegação, talvez. Enfim, tu usa a app bar como bem entender. Mas ele não vem só com os widgets do Material Design, ele vem também com os widgets Cupertino, que são os widgets baseados no design system da Apple, né? Então, um exemplo de widget Cupertino seria o Tab Scaffold, que é o quê? Que é a estrutura básica para te montar uma tela com um look and feel lá do iOS que tem uma tab bar, por exemplo. Então ele já te dá ali o lugar certinho para te colocar a tab bar, para te implementar a navegação por tela quando tu clica ali nos itens da tab bar, né? Tu tem o Page Scaffold, que daí seria uma tela com o look and feel da Apple, só que sem tab bar, só com talvez uma app bar ali, com a navigation bar, aliás, para te fazer navegação.
O switch, se eu não me engano, esse cara não é específico do Cupertino, mas se tu, dependendo da maneira como tu utiliza ele no Flutter, ele fica com o look and feel do Cupertino ou do Material. Isso depende de como tu utiliza. Um button, que é o button do iOS, mas respeitando o design system do iOS. Um alert dialog, que é implementado exatamente igual ao alert dialog do iOS. E o navigation by. E acho que também estavam comentando isso, o colega comentou, o Flutter ele não faz uma ponte com o que tu tem de nativo e tipo assim só com, sei lá, interpreta tuas definições de UI e aí ele manda renderizar nativamente lá no, sei lá, pelo framework, né? Então quando tu manda mostrar um alert dialog, tu tá mostrando um código, tu tá mostrando um design que tu tá mostrando uma view que é desenhada no Flutter e não no framework. Ele é tudo feito na mão, assim, sabe? Tipo, eles meio que replicam cada componente no Flutter. Então não tem essa ponte entre o nativo e o Flutter. Isso que dá também, a colega também comentou, a questão de ser tão fluido, né, a experiência no Flutter, porque ele tem controle total sobre o que ele está colocando na tela. E a gente preparou um live coding para fazer aqui, que é a ideia, eu não mencionei antes, mas a gente vai fazer um aplicativo para o Meetup, que a gente vai utilizar esse aplicativo para cada palestra que a gente tiver, alguma coisa assim, tentar implementar um pouquinho do que a gente está falando nesse aplicativo. Então hoje o desafio aí é a gente fazer esse aplicativo que é, claro, tá mostrando ali uma foto de um evento anterior, com o título do evento anterior, mas com as informações do evento de hoje, que eu copiei tá, do site do Meetup. E aí, para demonstrar um pouquinho a questão de stateless e stateful widgets, a gente vai fazer também um like count ali, para ver. Todo mundo enxergando aí? Posso aumentar aqui um pouco a fonte. Bom, esse aqui é o código que estava lá no, no slide. E como a gente trocou de resolução, o emulador ficou bem bom. Vou fechar ele e abrir de novo, deixa eu ver se ele se... Aí. Tá. Deixa eu... Óbvio que... Ixi. Vamos lá. Bom, como eu quero algo... Como eu quero posicionar alguns elementos um abaixo do outro, né? Já vou colocar aqui um column. Isso aqui não... Isso aqui é mais para teste. Depois a gente vai melhorando aqui, colocando scaffold e por diante. Então eu tenho um column e, sei lá, eu quero botar primeiro a imagem lá. Como eu tinha falado antes, o image, né, o widget image, ele já tem a implementação de buscar uma imagem numa URL, então vou passar direto aqui a URL para esse cara. Ah, sim, tem que botar. Deixa eu ver. Bom. Vamos rodar, vamos ver se vai.
Olha aí, barbada, né? Colocar uma foto na tela. Deixa eu dar uma olhada lá na apresentação. Então a gente tem ali um label azul ali, que é o nome do evento, a foto e a descrição. A gente tem o column, que eu posso usar aqui. Isso é uma questão do Flutter, né, que tem muito widget, então tem várias maneiras de construir a mesma tela. Então vamos pensar aqui o que a gente pode colocar aqui de, sei lá, vou colocar um row que tem, não curto muito o tipo aqui, tem text. Qual que é o título lá mesmo? Flutter Dev Poa número, vamos botar o número de hoje, né? Nossa. Vai com type mesmo. Nossa, agora aqui. Se eu consigo diminuir. Tá, vamos mandar rodar. Opa, fiz algo errado. Ah, sim. Como a gente não está usando um Material App como o nosso elemento principal, o nosso elemento root aqui do nosso aplicativo, ele me obriga a definir a direção do texto, né? Se eu quero que seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, isso a gente faz pelo style, eu acho. O text direction, que é da esquerda para a direita. Vamos ver se ele está... Eu setei. Bom, vamos colocar o Material App aqui então. Vou criar aqui um stateless widgets. Eu tinha comentado, né, que a gente compõe a nossa interface através de composição de widgets, né? E uma das maneiras de ter reutilização é tu acabar extraindo parte dessa composição para uma classe específica. Se aquele elemento ele é reutilizável, ou se tu quer organizar teu código de uma maneira melhor, tu pode acabar fazendo isso aqui. Então, eu estou criando aqui um stateless widget que tem, que no caso estou obrigado a implementar o build dele. E aqui esse método build, na verdade, o que tu tem que fazer é retornar o widget que é o teu widget. Então aqui é onde tu começa a montar o teu próprio widget. Deixa eu copiar esse cara daqui. Tira daqui. Pronto, agora eu criei o meu widget home screen e eu vou implementar ele aqui.
foto. Cadê o retorno? Vou retornar um call. Vamos ver se agora ele vai funcionar. Tem que tirar o touch direct, não tem? Cara, eu acho que... Acho que não é isso. Colocar um item, capsular um container. Pode ser. Pode ser. Não sei porque que eu tô fazendo na mão, se dá pra usar a ideia, né? Não é isso, tá? Pronto. Aí coloca um item, né? Faltou um material web. Não, tá lá em cima o material web. Isso aí, né? Live code é isso aí mesmo, gurizada. Ao vivo, né? Oi? Quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. Ou não, né? Até faz ao vivo. Quer dizer, não faz ao vivo, né? Bom, em todo caso, eu sou burro, mas faz tempo. Opa! Ok. Olha aí, codei tudo isso aí agora, gurizada. Vamos ver o que eu estava fazendo de errado. Bom, o meu home screen ele tinha um container que estava faltando mesmo. Eu setei o padding dele. Como child, eu coloquei uma scroll view. Deixa eu ver aqui. Era o scaffold, né? Então vou voltar lá. Ô, droga. Column two. A gente tá pensando em fazer uns 2 jogos, viu? Então já vão se acostumando. Ah, E os próximos encontros vocês podem trabalhar. Children, daí a gente ia colocar o text. Clicar. É... Flutter dev boa. Dois. Vamos colocar só isso aqui por enquanto. Como eu estou no column, o próximo elemento que eu colocar aqui vai ficar embaixo do text. Vou ver se eu estou com o cara aqui. Né? Olha aí, tá aqui ainda. Aqui. Vamos renderizar. Podia me ajudar, né? Acho que o nome do home é errado. Não, home. Usar, sei lá, às vezes dá uns crash aí de cache, sei lá. Tu vê, né? Era só pausar ali o processo e executar de novo. Provavelmente o que eu estava fazendo antes também não era problema. Às vezes, pode ser minha máquina, eu tive que reiniciar ela hoje. Aqui. Sem querer interromper, às Não, vai lá. vezes eu não sei porquê, mas por exemplo, quando eu estava montando lá no início lá,
precisa resetar todo o aplicativo para ele, eu acho que atualizar completo e movimentar tudo. Aí ele fica crashando assim. Ah, entendi. Como a gente trocou tudo ali, ele talvez, como é a função principal, né, o Run App, ele talvez mexendo dentro do Run App tenha que rodar de novo. Só achei estranho porque eu apertei no play e ele continuou, sei lá, no mesmo processo, não sei. Tive que pausar e dar play para ele parar de dar problema. Mas, Tu te pode só uma coisa que eu acho super legal sobre o widgets, que inclusive tu tá usando esse column aí, mas ele é legal que também ele é igual o column, tem também a lista. E tu tem a lista de correr, só que diferente do Android ou mesmo do iOS, tu não precisa de nenhum adapter ou nada do gênero. Assim como ele instanciou aquele column ali e colocou vários objetos numa lista de widgets, o Recycler View do Flutter é a mesma coisa. A diferença só é que daí ele vai correr. Você não precisa ter nenhuma adapter ou algo do gênero definindo os pontos de interface. Sabe? Sim. Isso é uma coisa boa mesmo. Eu até nessa tela aqui eu tinha pensado em fazer vários itens de lista, mas eu pensei, não, vou fazer uma tela só, tipo uma descrição, em vez de fazer uma lista, fica mais fácil. Tá. Agora vamos começar a estilizar, então, esse layout para começar a ficar parecido com aquilo ali. Né? Primeira coisa... Pegando o gancho da lista ali, assim, no Android é muito comum no formulário botar o scroll view, né? Isso é natural? Não, eu ia chegar lá. Na verdade, eu ia esperar dar problema para tentar corrigir, mas... sim, tu tem que colocar todo... Onde que tu... Por exemplo, aqui se tivesse mais 4 widgets, se tu quisesse que todos eles corressem junto no teu scroll, caso eles estivessem, sei lá, passando do tamanho da tela, era só tu colocar um widget scroll agora tem vários tipos de scroll também, né? Tem vários tipos de widgets de scroll, mas o que a gente vai usar aqui provavelmente é o single widget scroll, que tu passa, ele recebe um filho como um widget filho, aí tu passa todo o teu widget da tua aplicação e ele scrolla tudo daí. E é bem de boa fazer isso, não? É muito mais, comparando assim com o iOS, com o Android é mais fácil de configurar, sabe? É mais simples. Eu tenho uma pergunta. Na real, para rodar isso aí no iOS, tu declarou ali um scaffold. Sim. Como é que funciona? Gera em tempo de execução? Tu teria que declarar o... É que aqui eu tô declarando o scaffold, não sei se tu viu na apresentação, tem o scaffold, tem o tab scaffold, tem o page scaffold, né? Então no caso eu estou usando o scaffold que é o padrão do material design. Tanto é que se a gente olhar onde eu estou importando aqui, ó, eu estou importando o material, lá, ó, package flutter material, que é da onde a gente está tirando essa classe. Então aqui ele vai funcionar da mesma maneira para o Android e para o iOS, não vai ter diferença de UI. Tá? Então se tu quisesse ter diferença de UI, daí você teria que implementar, eu nunca fiz isso, tá? Daí se alguém tem mais experiência que quer falar, pode falar. Mas aí tu tem que implementar em arquivos diferentes e de alguma maneira tem como tu dizer que quando tu fizer o build pro iOS é essa aqui e quando tu fizer pro Android é aquele lá. Se for para fazer com a cara do iOS, teria que... Isso. Aliás, isso é uma das coisas assim que se tu opta por desenvolver um aplicativo com a experiência específica da plataforma, tu acaba perdendo uma das vantagens do Flutter, que é tu fazer o mesmo código para os dois aplicativos, né? Porque no mínimo a parte de UI do teu aplicativo tu vai ter que fazer duplamente, entendeu? Então talvez a parte de negócio, de consumo API, de essas coisas tu conseguiria reaproveitar, mas a UI não daí, entendeu? Alguns, que nem eu estava falando antes, alguns widgets eles se adaptam conforme a plataforma. Um deles é o Switch, se tu usar lá o adaptive dele lá. Então ele ia funcionar, mas não são todos. Tá? Esse caso específico do Material App, não. Pessoal, podem me questionar no meio, não tem problema nenhum, até eu gosto disso. Mas talvez eu vá me estender mais e se começar a ficar muito apertado de tempo, podem falar, não tem problema nenhum, a gente para e outra hora a gente continua isso aqui. Não é para demorar muito mais tempo, mas vamos seguindo. Tá, sei lá, vamos melhorar esse texto aqui. O text, para te setar a configuração dele de estilo dele, tu tem que passar um outro widget para ele, que é o text style, que ele também recebe por parâmetro aqui, ele tem um named parameter, que tu passa para ele aqui, na verdade é style, aí tu instancia o widget text style, e aí, sei lá, vamos setar punctuate, para setar como bold.
Daí, o que é mais legal de tudo do Flutter é que tu aperta Command S e ele reflete aqui na tela, então isso é muito bom. A gente desenvolve tanto apps nativos quanto Flutter lá no banco. E, tá começando a chegar a hora que o cara fala assim, putz, tem que mexer no Android. Porque é muito mais lento, né? A gente debugar, testar. A gente estava testando, sei lá, uma mensagem de erro na tela e a gente adicionou um parâmetro. Pô, tinha que esperar buildar o app pra aparecer aquilo, sabe? E aqui é só tu ir alterando as coisas. Ele mantém o estado. Ele está centralizado. Agora a gente quer... Oi? Faixinha azul, vamos lá. Não me lembro o que eu usei antes. O que eu usei aquela vez lá, quando a gente estava fazendo já? Um row. Eu tinha que setar o height do... sei lá, acho que um container. O próprio Ink tinha o height, né? A gente teve alguns problemas com o... boa, mano. Sempre me esqueço. Vamos lá. Se aprender a usar IDE, não fica tão chato esse negócio de ficar instanciando o widget, tá? Option Enter, sei lá, Wrap with New Widget, vamos colocar o... Eu errei isso aqui. Tá certo isso? Tá. Meu Deus. Um ink. O ink é tinta, né? Em inglês, então a gente vai setar um... dentro do nosso... A gente está colocando um text dentro de algo que vai ter uma tinta, né? Que vai ter uma cor. Então deixa eu só dar uma organizada no código. Aí, agora sim. Vamos setar um tamanho aqui de 50. E o color. Esse colors que eu estou acessando é do próprio Flutter, tá? Ou do Material, eu acho. É do Material. Então agora a gente vai ter o ink, vai ter lá o... Vamos dar um só. Funcionou. Qual que foi o problema agora? Oi? Isso, sim, a gente tem que criar, tem que colocar ele em algum widget que faça ele se estender. Eu acho que poderia ser o expanded tem que usar dentro de um flexible, se eu não me engano. Tu pode também usar o Media Query. Seria pra ver o tamanho do device, cara. Sim. Não, usa a row ali. Acho que é a row, né? Vamos usar a row aqui. Usa a row dentro do ink. Dentro do ink, com os... Antes do teste. Olha aí, hein? Funcionou. Vamos setar a cor do texto, não tinha setado. Dica, usem os atalhos e sempre formatem o código pela IDE, quando estiver trabalhando, que facilita bastante o trabalho. Aí, ó, ficou branco. Esse aí também ele é dentro daquela vírgula? Sim. E às vezes o cara, tipo, ficou estranho ali, tu vai lá, acho que faltou uma vírgula aqui, daí tu formata e ele fica legal. Eu tenho o lint já que vem dentro do Android Studio. Né? Mas o lint pra formatar ou pra... Lint que formatar automático? Tem como eu colocar ele como Cara, eu acho que ele tá dentro das configurações, porque quando tu abre um projeto Flutter, ele te dá as opções diferentes. Centraliza o texto. Centralizar o texto com... Olha aí. Vamos ver se vai. Não foi. É o main access da... É verdade, da row. Bom, a row, aí que tá. Além de saber todos os widgets, tu tem que saber as configurações de widgets, né? Então, mas é nada que um pouco de prática ali, sei lá, um dia, dois, trabalhando em algum projetinho, tu não fique já bem... Isso também pode apertar, acho que é Option, você
Option P que ele te dá todas as opções. Mas que às vezes é muita opção, tá ligado? Aí tu fica depois assim, acho que é isso aqui. Mas é do jogo, né? Não, faz parte. A gente usa bastante, mas a prática é melhor. Se a gente olhar no layout ali, tem um padding. Vocês estão vendo que tem um padding dos elementos, enfim, em relação ao root da tela ali. Vamos setar esse cara aí no nosso container. Como eu tinha falado, o container ele é um widget de conveniência, né, para a gente não precisar ficar colocando padding dentro de padding, enfim. Ele já tem aqui mesmo a configuração de padding dele. E a gente só precisa colocar aqui add inset sounds only. Sei lá, eu quero setar a padding só para a esquerda, direita e para cima, né? Então, left, vamos colocar 8, top 8, right 8. Beleza? Sim, tem que aparecer o coisa. Olha aí, funcionou. Agora, a gente precisa colocar o texto, né? O resto, a descrição do evento. Como é que a gente pode fazer isso aí? Sim, não sei porque eu estou viajando. Na verdade, eu ia te perguntar se tu tinha falado que era até as 9, não? Tá, sim, tá, beleza então, vamos lá. Bom, vocês viram que aquele texto lá é bem grande, né? Eu não estava afim de colocar ele aqui dentro. Então eu criei esse arquivo aqui, ó, data. Tá bem bonito isso aqui, tá? Não façam isso em casa. Ele já está importado aqui, então eu só vou referenciar aquela variável ali. Opa! Não é data, é description. Até, isso é uma coisa de testado até. Eu vi que tu botou uns barra-N ali, né? Mas o Dart ele já conhece string literal, né? Não sei se para aquele teu aqui precisa. Oi? Foi colar na ideia. É que quando eu colei na IDE, eu não estava afim de, sei lá. Sim. Tá. Aí até a gente utilizou o editor em bloco ali, né? O cursor em bloco para fazer isso meio rápido. Era para funcionar. Olha aí, que legal. Estamos quase lá, gurizada. Faltam mais 2 horinhas aí a gente termina. Não, brincadeira. Cara, eu não entendi o description, onde é que saiu o description? Vamos lá então de novo. Vamos lá. Assim, ó, eu não queria colocar a string de fato aqui dentro do coisa porque ela é muito grande, né? Certo. Então eu criei um arquivo lá chamado data.dart. Eu declarei uma variável final nele, final. E setei o texto, tá? Aí aqui no main Dart aqui, que é onde está rodando a nossa aplicação, eu importei esse arquivo. E automaticamente eu tenho acesso a essa propriedade. Como ela é estática, ela está ali jogada em qualquer Eu achei que lugar. era um arquivo texto, tu abriu um string, não é isso? Não é isso. Daí tá aqui o description. Na real, eu podia ter colocado todas as informações que a gente está usando ali, né? Pra não precisar ficar copiando e colando. Mas passou. Então, vamos setar aqui a configuração de texto desse cara. Vamos colocar... font size 18. Font size 18, vamos salvar, vamos se ele alterar. Alterou. Olha só, aquilo que tu comentou quebrou. Se tu não colocar o scroll e ele passar da onde ele... Aliás, se ele passar de onde ele está contido, se ele tiver overflow, o próprio Flutter vai reclamar e vai dar erro. Então tu tem que tratar bem, tu tem que ter um controle bem sobre o teu UI. Então vamos colocar o single widget scroll para ele começar a scrollar, né? Então... Ô, cara, tu já viu em produção se aparece essa faixa dela? Vou te ser bem sincero, e eu nunca nunca apareceu isso pra mim buildando pra release. Porque, na verdade, dificilmente eu testo em release, assim, tipo... Sim. Eu testo sempre aqui, daí se dá aqui já vai, tipo, não vai acontecer, teoricamente não é pra acontecer em release. Mas pode acontecer, sei lá, se não der louco. Acho que não aparece o 2, não. Vai quebrar. Vai quebrar, provavelmente. Então, eu insisto em usar o Ctrl, mas é o Option.
Vamos colocar new widget. Eu estou colocando no container porque eu quero que toda essa parte aqui fique scrollável. Single child scroll view. E, teoricamente, se eu salvar, vai sumir o erro e abemos scroll. Se a gente olhar lá o design, o texto tem mais um padding ainda. Ué, parou de funcionar agora me quebraram. Parou de funcionar o... Puxa vida, meu, o que aconteceu aqui? Não, tô botando Option. Vamos na mão mesmo. Coloca um avião entre os dois, que tamanho era isso? Não foi o que eu falei. Coloca um avião entre os dois, que tamanho era isso? Não, vamos usar o padding aqui. Daí não tem que escrever lá, não tem que encapsular. Vamos lá. Que legal, eu vou passar a noite toda codando, gurizada. Vai variar um pouco, né? Olha aí, eu acho que eu acertei. Tá, sim, tem que setar o padding, né? Olha aí. Vamos formatar aqui para padding com child text. Cara, qual é a linha de raciocínio que tu segue assim? Tu já sabe, não? Meu. Por que tu sabe que padding é pai do text, não é text que tem padding? Por que tu bota o padding fora e o Tá, como eu tinha falado lá na apresentação, como é por composição, eu sei que toda vez que eu quiser um padding, eu tenho que colocar o que eu quero que tenha o padding, no caso do texto, dentro de um widget padding. Com exceção do widget container, que o container, como ele é um widget de conveniência e dentro a implementação dele já tem um padding lá dentro, ele externa para mim um parâmetro que é o padding. Aí eu passo direto para ele, tá? Mas no caso de eu não estar usando container, eu tenho que fazer isso. Então toda vez que tu não estiver usando container, tu quiser colocar o padding em alguma coisa, tu tem que usar o widget padding. Sim. E o container está fazendo a mesma coisa. Oi? O container está fazendo a mesma coisa, está botando padding. Isso, lá dentro da implementação do container, ele está fazendo isso, pegando o parâmetro que eu mandei para ele de padding e passando para o padding dele. Beleza. E no caso, se o pessoal quiser, vamos convencionar usar container, não ficar usando padding e tal. Como ele tem mais opções, ele tem a tendência a ter algum problema de desempenho, você está usando só esse cara aí, ou... É que o container, cara, sei lá, é mais para tu criar algumas views assim na tua tela quadradas, digamos assim, para te ajudar a fazer alguma coisa. Se tu usar só container, tu não vai ter tanta liberdade para trabalhar o teu layout, né? Então, sei lá, fica meio estranho. Às vezes tu quer colocar o padding numa coisa específica, sabe? Tipo, dentro do texto, como é que tu coloca o padding, sabe? Tu vai ficar colocando só container. Não sei se alguém tem uma explicação um pouco melhor do que a minha. Eu acho que fica ruim de visualizar o que tu queria fazer com aquele... Exato. Também, talvez, na hora de entender o código fica pior. Pega Se uma o tela... pessoal usa o size do box, aquele então, ao invés de, por exemplo, usar tudo em container e fazer tipo como é na web, assim, né? Usa uma div lá. Hoje em dia até se usa melhor. E aí tu coloca lá as medidas para separar. Mas é para isso mesmo, então, assim, tu olhar e aquilo tá descrevendo. Isso, é que nem eu falei, né? O Flutter esses widgets já são descritos de uma forma bem declarativa, né? Por si só. Então, nada melhor do que tu também desenvolver o teu aplicativo de forma mais declarativa ainda, né? Para te facilitar o entendimento e também, provavelmente, teria problema fazer o teu aplicativo só com quadrados, né? Tipo assim, vamos pensar, tipo, vou fazer um aplicativo só com containers, então, sei lá, não é isso, não é para isso. Mas entenda o caso. Eu acredito que não, cara. Não sei te dizer, sinceramente.
Sendo sincero, eu não sei dizer se teria algum problema de desempenho. Acho que o problema mais é do ponto de vista de implementação mesmo. Agora faltou os botões, né? De curtir. É aqui mesmo? Só vamos usar um row. Vamos usar o... Deixa eu usar um padding, né? Dentro do padding. Se eu tô entendendo, eu tenho que colocar um center antes pra centralizar. A gente ia chegar lá e a gente ia ter que botar. Mas tá entendendo? Boa. É que eu li aquele livro Mudando Coisas e Vendo o que Acontece. Daí eu primeiro mudo, depois eu vejo lá. Então, aí mais uma vez, alguém me ajuda aí. Eu acho que isso aqui é do Material. Sim, é do Material, os icons. Então ele já tem alguns icons pré-definidos aqui que tu pode utilizar. Vamos usar o Thumb Up para... Com mais resolução, né? Porque no próprio Android, né? Oi? E com mais resolução no próprio Android. Exato. É que provavelmente é vetor que ele utiliza, né? Mas sim. Eu não sei se vocês estão vendo, mas a gente está fazendo um app todo assim e está sendo muito fácil fazer ele, por mais que eu esteja errando algumas coisas, mas meio que tudo já tem, sabe? Tipo, é só usar. E daí eu... Porque eu não passei o padding de novo. Não, esse aqui eu vou querer usar o wall. Show. E dá pra passar, se não me engano, a cor aqui também. Show. Vamos colocar agora row, padding. Aqui. Vou colocar o text. Que é o... Vamos colocar aqui fixo 0. Vamos setar o style dele para ele ser bold. Para ele ser 24, o tamanho dele. Acho que isso aqui tá bom. Show. E agora... Ctrl-C, Ctrl-V. Só que ao invés de thumb up, thumb down. Será? Olha aí. Funcionou. E... Obrigado aí, meu autocomplete. Center. Não foi. Ah, não. Não. É que o meu autocomplete não falou exatamente o que era. Show, funcionou. Agora, gente, eu acho que o layout está ok. Se a gente olhar, comparar com a apresentação lá, tá ok, né? Tá parecido. O que a gente tem que fazer? Adicionar um detector de gesto, um tap, né? Para a gente conseguir mudar ali o valor do contador. Agora entra aquilo que eu comentei, que os widgets são imutáveis e a gente não consegue mudar os valores dele num stateless widget. Então, para isso, a gente vai ter que converter esse widget em stateful. E como é que a gente faz isso? Agora acho que eu me ferrei porque o Option ainda não estava funcionando. Mas vamos lá.
Oi? Ah, funcionou, né? Depois voltou a funcionar. Não sei o que aconteceu. Então aqui, se a gente clicar, se a gente usar o atalho Option Enter na classe que estende um stateless widget, aparece ali essas opções, ó. Converter para um mixin, que eu vou mostrar, acho que não faz sentido fazer isso aqui agora, ou converter para um stateful widget, tá? Eu vou clicar aqui porque é melhor, é mais confiável, provavelmente eu vou errar uma vírgula e vou tentar ficar arrumando. O que ele fez, tá? Ele converteu a minha classe para um stateful widget. E essa classe stateful widget, que herda de stateful widget, que é a minha classe home, ela automaticamente teve um método criado ali que é o createState, que retorna um state do tipo homeState. Esse homeState é o meu widget. E esse objeto consegue guardar referência para valores e alterar esses caras e fazer o widget se reconstruir. Como é que... Cadê o estado do widget ou widget? Quem é que tá falando? Tu? Bah, eu ouvi uma voz e eu... Quem é que falou, cara? Falei? Como é que é? O estado do widget é um widget. O estado do widget... Sim, ele tem uma função build que retorna um widget, exato. E aí aqui, para a gente guardar estado agora e poder guardar a informação de quantas curtidas tem ou não, a gente declara uma variável que é o nosso like count. E inicia ela com 0. Vamos fazer ela aparecer na tela. Tá, vou colocar 2 aqui só para a gente ver que não funcionou, na verdade. Como encheu? Home is not subtype of stateless widget. Mas o que eu... Tá, agora eu acho que vai. Não vai. Alguém entendeu o que aconteceu? Não? A gente deu aquele bug de novo. Pode ser, né? Vamos pausar aqui e executar de novo. Se alguém entendeu aí, pode falar. Não vou ficar bravo. Era o bug. Valeu, cara. Obrigado. Então, tá. Agora a gente tem que adicionar comportamento, né? A gente tem que colocar o gesture recognizer lá. Onde é que a gente quer colocar o gesture recognizer? No botão, né? Um para cada botão, né? Pra gente poder identificar o que está acontecendo. Então aqui dentro no padding, para pegar uma área maior, né? Eu vou colocar aqui new widget gesture detector, não é recognizer. Acho que isso é no iOS que fala. Tá, tem um gesture detector. Vamos colocar aqui no onTap dele. E aí aqui eu vou passar um lambda, que é uma função, né? Que vai ser like count mais. E vamos testar. Vou parar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque senão não dá. Não funciona. Ah, exatamente! Aqui, ao invés de fazer assim, vai ficar meio ilegível. Vamos fazer assim. E aí, para a gente poder modificar o estado, para a gente fazer com que o estado reflita no nosso widget, a gente chama o método setState.
esse set state só quem tem são stateful widgets, tá? Não vai funcionar em stateless widgets. E aí aqui a gente pode modificar as propriedades que a gente quer que reflitam na tela algum valor. Então aqui assim a gente vai fazer o like count mais. Olha aí. O que acontece? Tá? Toda vez que ele chama o setState, ele manda reconstruir o widget. Só que ele guarda o estado daquela variável ali que a gente criou. Então ele vai passar pelo build de novo, vai pegar o valor da variável e vai setar no texto. Quando eu clicar mais uma vez, ele vai passar pelo build de novo, vai pegar o valor da variável e vai setar no texto. Isso a 60 frames por segundo que está acontecendo. Então, quando a gente vai fazer animação no Flutter, como é que funciona? Tu provavelmente vai alterar alguma propriedade que vai fazer uma view se movimentar, por exemplo, o X ou o Y de um widget, sei lá, ou o alpha, né? E aí tu vai ter uma função que vai fazer esse valor ele ou aumentar ou diminuir, e tu vai setar o state cada vez que esse valor mudar. E isso vai mudar a tua tela, porque ele vai estar renderizando em meio que, tipo, em real time, meio que um loop, que nem tu falou, né? Tem um loop rodando ali e ele vai passando ali pelo build. Esse set state que tu deu foi todo o teu widget ali, né? No caso, como ele todo é o stateful widget, ele todo se rebuildou. Tu tem como fazer um stateful widget de coisas menores. Ah, tá. Entendeu? Que daí ele vai fazer o rebuild só daquilo que é o stateful widget, no caso. É que nesse caso eu fiz a tela inteira. Poderia ser só isso aqui, o stateful widget. Entendeu? Agora faltou só fazer do menos ali, né? Vamos fazer então. Mais uma vez, Option Enter. Vamos enrolar ele no gesto Detector. E passar por parâmetro aqui o onTap, que vai ser um lambda, que vai receber que vai executar um setState, que também recebe um lambda por parâmetro, que vai fazer like count menos. A gente salva. Pode ver que eu salvei, ele continua como 15 ali, ó, porque ele está guardando de fato o estado ainda. Então se eu clicar no menos aqui, olha aí, funcionou. Inclusive vai dar menos também. Galera, é isso, eu queria mostrar para vocês a diferença de um stateful widget para um stateless, como é que a gente adiciona comportamento e também o que são os widgets de fato. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho só do que eu tentei. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo. Ou perguntar aqui. Antes de dar um problema ali, que tu deu stop, foi de novo, tu criou um stateless para criar um stateful, né? Precisou daquilo mesmo? Ou era... Não, eu acho que não, cara. Eu acho que não precisaria. Vamos fazer? Não, já foi, ó. Ah, beleza, não precisa. Não precisa. Legal. E, só, vou botar 0 aqui, né? Aqui no caso eu vou ter que pausar e rodar de novo. Mas é isso. A gente, como não sei se vocês viram, a gente está começando a gravar os meetups, né? E a gente coloca os vídeos no YouTube. Tá? Eu tenho a impressão de que a minha palestra vai ficar meio cortada. Como eu estou gravando na tela aqui, acho que vai ficar só a tela e não vai aparecer eu. Então a gente tem um canal no YouTube que a gente pretende colocar todos os vídeos de todos os meetups que a gente tiver lá e também alguns conteúdos que não são de meetup, que a gente mesmo vai bolar ali e colocar lá. Então, assim, a gente já teve palestra de introdução ao Flutter, né, que foi o João que fez, que era do zero ao iniciante em 45 minutos. Então, bem legal a palestra dele. E também a palestra que fala sobre 12 coisas legais do Flutter, que foi o Vinícius Sassalo que fez. E tudo isso a gente tem lá no nosso canal do YouTube, que é o Flutter Dev Power. Então, se alguém quiser olhar os conteúdos anteriores ou começar a acompanhar, recomendo se inscrever lá no canal e ativar o sininho de notificações para receber as notificações de quando a gente mandar vídeo para lá. E se alguém quiser palestrar também, é só submeter lá no Call for Papers que a gente tem no Meetup lá, no meetup.com. E se alguém tiver mais alguma dúvida, estou à disposição aqui também para dar uma ideia.
Valeu. Quero agradecer a presença de todo mundo que ficou aí, foi bem legal. Tomou bem mais tempo do que eu tinha planejado. Mas que legal que ficaram, cara. Gostei bastante de ter feito essa apresentação. Obrigado.